A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 8, parte B do versículo, que diz assim: Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O capítulo 8 de Lucas, do verso 1 ao verso 15, trata da parábola do semeador. Parábola era a forma com que Jesus Cristo utilizava para tornar as suas mensagens de fácil entendimento. Ele usava pequenas histórias para fazer com que as pessoas compreendessem a sua mensagem, para que as pessoas compreendessem aquilo que ele estava falando e qual o objetivo daquela mensagem. Jesus Cristo sempre se preocupou em fazer com que as suas palavras encontrassem nos corações uma facilidade de entendimento e de absorção. E a parábola do semeador, Jesus Cristo, como sempre, estava ao seu redor, muitas pessoas sedentas de ouvir uma mensagem que pudesse transformar as suas vidas. E Jesus Cristo, ele é a própria palavra. Jesus Cristo é a própria mensagem em vida. E ele ali procurava ensiná-los de uma forma simples, audível, para que pudesse realizar uma transformação na vida de todos aqueles que escutassem a sua palavra. E nesse texto, na parábola do semeador, Jesus Cristo fala acerca de um semeador que saiu a semear. A semente lançada, Jesus Cristo disse que caiu em 3 tipos de locais, podemos dizer assim. Parte das sementes caiu à beira do caminho. Pisaram nesta semente, as aves comeram e ela não frutificou. Um segundo local foi em meio às pedras. Essas sementes caíram em meio às pedras. Um outro local foi no meio dos espinhos. A semente caiu em meio aos espinhos. E o último local, são 4, caiu numa terra boa. E nesse local frutificou. E Jesus contou esta parábola para todos aqueles que estavam ao seu redor. E quando saíram dali, Jesus e seus discípulos, os discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. E Jesus disse: Semeador sou eu. Semeador é todo aquele que lançar a semente. E o que é a semente? Semente é a palavra de Deus. São as promessas de Deus. São as exortações de Deus. É a semente lançada. E a beira do caminho? A beira do caminho é todo aquele que ouve a palavra e então vem o inimigo das nossas almas e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com uma grande alegria, uma grande vibração. Quando a ouvem, mas não têm raiz. Eles até creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da peleja. Esquece e não crê mais naquela palavra. As sementes que caíram entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas quando eles estão seguindo o seu próprio caminho, a sua rotina, o seu dia a dia, a sua vida, essa semente, elas são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pela soberba, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Elas são sufocadas por esses espinhos. Mas ela chegou a crescer, mas foram sufocadas pelos prazeres da vida, pela soberba. Mas as que caíram em boa terra são aqueles que,
com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Esses 4 tipos de locais, podemos dizer que quando Jesus Cristo explica essa parábola aos seus discípulos, ele tá querendo dizer que são os corações que recebem esta semente, que recebem esta parábola. Nós podemos verificar e perguntar para nós mesmos: que tipo de coração tem sido o meu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que tipo de coração tem sido o meu? Será que está à beira do caminho? A semente foi lançada. A semente é a palavra de Deus. A semente, ela quer frutificar. Ela é a palavra de Deus. E ela tem que frutificar. Será que o meu coração não tem sido um coração pedregoso? Onde não tem raiz? Onde a palavra de Deus não consegue enraizar de tal maneira que mesmo vindo as dificuldades, mesmo vindo as intempéries, eu não consiga me manter firme e fiel a Deus? Será que o meu coração não tem sido um tanto quanto espinhoso? Eu recebi a promessa, eu recebi a palavra, mas as vaidades, mas os prazeres desta vida, a ganância, a soberba, a falta, o egocentrismo, isso tudo cresceu junto com a palavra e sufocou a palavra. Será que o meu coração não está assim? Mas o ideal e o estado final desejado para os nossos corações é que sejamos como a terra boa. Que esta palavra, que a semente de Deus, quando entra, cai nesta terra, esta terra está arada. Esta terra está pronta para receber a palavra. E o interessante é que no versículo 15 diz que com perseverança vai dar fruto. É um coração generoso, é um coração bom, que vai ouvir a palavra, vai reter essa palavra e vai dar frutos. Mas só que os frutos que esse coração vai dar, vai ser com perseverança. Não vai ser algo rápido, momentâneo, não, é algo diuturno. Como está o nosso coração? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente é lançada com o objetivo de frutificar. Ela é a palavra de Deus. O que temos feito com a semente lançada em nossas vidas? O que você, caro ouvinte, o que nós temos feito com a semente, com a palavra de Deus que é lançada nos nossos corações? A palavra de Deus se renova a cada manhã, ou seja, a semente se renova a cada manhã. A nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, ou seja, ouvir da semente que é a palavra de Deus. A semente, caro ouvinte, a palavra de Deus é algo tão valioso, tão precioso, que às vezes eu e você não a tratamos como deveríamos tratar. Não deveríamos tratar essa semente de outra forma. Temos que ser perseverantes, como eu falei, na irrigação dessa semente, para que ela frutifique na sua plenitude, como está no texto, a 100 por 1. Que ela venha para ela frutificar. Nós temos que ser perseverantes na irrigação desta semente. Precisamos irrigar. E como podemos, uma pergunta que me veio ao coração, como podemos irrigar essa semente? Como nós podemos irrigar essa semente? Precisamos ter fé na semente, precisamos amar a semente, precisamos cuidar da semente e precisamos compartilhar da semente. Irrigando, precisamos ter fé na semente, acreditar que fiel é aquele que prometeu. Fiel é Jesus Cristo que nos prometeu. Fiel é Jesus que lançou a semente aos nossos corações. Se Ele prometeu, fique tranquilo, Ele cumprirá. Jesus Cristo lançou uma semente. O nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu a semente
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é a semente, Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo prometeu que teríamos vida eterna, porque Ele nos amou e nos salvou naquela cruz. Jesus Cristo nos prometeu também que neste mundo teríamos aflições, mas Ele prometeu também que era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo por nós. E Ele mesmo disse, a palavra do Senhor, Deus disse por meio do profeta: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Para irrigar essa semente, nós precisamos amar a semente, viver a semente com amor, abrir mão do nosso eu, abrir mão daquilo que nos faz pecar, para que a palavra, para que a semente frutifique e nós possamos desta maneira guardar esta semente nos nossos corações. Para irrigar essa semente, nós também precisamos cuidar dela, cuidar da semente. E o cuidar da semente é que nós temos que procurar esta semente todos os dias. Cuidar dela todos os dias. Todos os dias precisamos ter contato com a palavra de Deus. Todos os dias precisamos buscar na palavra de Deus, ou seja, na semente, aquilo que precisa ser acrescentado em nossas vidas, para que ela não se perca e desta forma ela frutifique. Para irrigar essa semente, nós precisamos também compartilhar essa semente. Nós precisamos entender que essa semente, essa palavra, não é algo restrito somente a algumas pessoas. Essa semente, a palavra de Deus, ela está disponível para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Temos que compartilhar essa semente com outras pessoas, para que elas alcancem o propósito de Deus para as suas vidas. Porque muitas pessoas procuram seus propósitos, ou o seu propósito de vida. E a palavra de Deus, ela, por meio de Jesus Cristo e o seu Espírito Santo, nos mostra o propósito de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos compartilhar esta semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como está o terreno do seu coração? Como você tem recebido a semente? Como você tem cuidado desta semente? Você tem irrigado? Você tem procurado buscar a palavra de Deus todos os dias da sua vida? Esse é um tipo de pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos todos os dias. Eu preciso valorizar a semente. O Senhor tem promessas para a minha vida. Jesus Cristo já lançou sementes dizendo o que iria fazer em minha vida. Mas as lutas estão grandes, as dificuldades estão aparecendo, mas isso não é motivo para fazer com que você desista daquilo que foi lançado por Jesus Cristo ao seu coração. Sejamos perseverantes, acreditemos na semente, acreditemos na palavra, tenhamos amor por esta palavra, porque a maior revelação está aqui, na nossa frente, chamado Palavra de Deus. O Senhor se revela a nós de maneira transcendental, de maneira simples, de maneira profunda. O Senhor se manifesta por meio da sua palavra, desde o início. Tudo que foi feito por meio da palavra de Deus. E hoje ela está disponível para mim e para você, e o Senhor tem nos alertado. Dê valor à minha palavra. Eu não minto. Se eu prometi, eu irei cumprir. Mas somente na vida daqueles que buscam a minha face. Somente na vida daqueles que querem aprender comigo. Jesus Cristo nunca impôs nada a ninguém. Jesus Cristo lançou a semente da parábola do semeador. Naquela multidão, alguns acreditaram e outros não. E assim é em nossos dias. Se você que está ouvindo, você acredita em Jesus Cristo, acredita que Ele é a palavra e libera uma palavra para as nossas vidas e Ele quer cumprir os seus desígnios e propósitos em nossas vidas, nós temos que acreditar, valorizar e irrigar esta semente todos os dias em nossas vidas. Jesus Cristo é maravilhoso.
Jesus Cristo prometeu, Jesus Cristo cumprirá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.